Namastê. Sou o Thiago Leão, do Instituto Hermógenes, e a gente vai continuar aqui o nosso podcast Yoga Além dos Asanas. Estou aqui com o Felipe, a gente vai bater um papo hoje bem interessante sobre a independência no caminho do yoga. E aí, gente, tudo bem? Vamos ver esse podcast aí. Muita gente pergunta sobre isso, né? Até os alunos do curso mesmo, do nosso curso online, Autoperfeição com Hatha Yoga. E um dos princípios, né, do método Hermógenes é esse, né? A independência do yoga. Como é que você pode dar uma visão assim ampla de como o professor Hermógenes te passou esse princípio, né, do aluno ter independência na sua prática? Então, muito legal esse tema, porque assim, realmente é um pilar assim, do método Hermógenes, é a independência na prática. E com coisas em todos os níveis, né? Em níveis do ambiente que a gente faz, da própria prática, da necessidade ou não de ter um mestre, um guru, né? De várias coisas, independência até de, eu tenho que ir para a Índia, não tenho que ir para a Índia. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Mas um exemplo bem prático que eu quero mostrar para vocês o quanto isso é importante, por exemplo, no Instituto Hermógenes, né, a sala de prática, como aqui também, ela é bem branca assim, né, tem uma ou outra símbolo do Om e nada de coisas muito místicas, imagens de deuses da Índia e tal. E as pessoas perguntam, Thiago, eu devo praticar yoga colocando música? Eu devo praticar yoga colocando incenso? E o professor sempre falava para a gente ter muito cuidado com isso, porque se a gente cria um ambiente, eu só pratico ouvindo a música do mantra tal, ou eu só pratico com incenso da Índia, ou eu só pratico lá porque lá tem um pôster de Shiva, eu começo a criar dependência. Então eu só vou conseguir praticar minha yoga naquele lugar. Então isso era um objetivo do professor, era a gente poder praticar em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu só pratico se eu tiver o meu tapetinho. Não, eu dou sempre esse exemplo. O professor, eu desde pequeno acompanhava, né, a vida dele, a gente ia, sei lá, para casa de alguém e tal, que tinha uma piscina, ou num campo, ou na praia. Ele chegava lá com a sua sunga de praia, uma toalha normal, colocava no chão, fazia ali sua prática de asana, pranayama, meditação. Então o que ele queria mostrar, assim, você sozinho, com o seu corpo, você é capaz de praticar em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação que você tiver, em qualquer ambiente que você tiver. Se você tiver essa prática do desapego, né, da independência, você não depende de realmente nada para poder fazer a sua prática. Isso é muito importante, né? Não criar mais dependências, não criar coisas que possam te atrapalhar. Imagina que se eu, para praticar yoga, eu preciso de muito equipamento, muita coisa, né? Sei lá, uma cadeira, um cobertor, faixa, não sei o quê, bloco, lugar para pendurar na parede, não sei o quê. Aí eu saio desse ambiente, por algum motivo, vou viajar, ou vou passo no dia trabalhando e tal, e aí eu não posso praticar, porque eu não tenho todo esse equipamento. Então, no método Hermógenes, yoga é quase que sinônimo de independência. Esse é só um aspecto. A gente vai falar mais, o Felipe vai falar um pouco aí as perguntas, também os questionamentos do pessoal mandou pra gente. Outro aspecto é independência até mesmo de estar com um professor numa sala. A gente faz um método para ensinar o aluno aquela série e para que ele possa praticar sozinho. Isso é muito importante, né? Para ele ter independência mesmo. Sim. Muita gente chega na yoga só mesmo por conta do físico, né? Vou preparar o meu físico, vou ter um corpo esteticamente bonito, mais forte, enfim. Vem pela questão da ginástica, melhorar o alongamento. Uhum. E esse conceito a gente vem quebrando aqui no podcast, né? Yoga Além dos Asanas. Você que está chegando aí agora, talvez seja o primeiro podcast, né? A gente vem quebrando esses paradigmas do que é yoga, né? Um conceito mais amplo, né? E como muita gente chega pelo físico, vem para praticar asanas, né? Vem para praticar as posturas, né? E a gente preconiza isso, né? No nosso material online também, até
por aqui no podcast, a independência da prática propriamente dita, né? A simplicidade. Né? Uhum. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre como o método Hermógenes pode ser aplicável, né? A série propriamente dita, né? O que a gente passa como metodologia dentro das aulas, né, programadas no curso. Não, ótimo. Então, como a gente estava explicando, né, realmente é um pilar do método essa questão da independência, né? Para a gente entrar mais nessa parte do asana, que você falou bem, as pessoas veem muito por isso. Uma das coisas que a gente faz com os nossos alunos, treina os nossos alunos, é assim, a gente faz uma série junto, né? Monta uma série e a gente pede para que essa pessoa mantenha essa série durante um tempo. Por quê? Justamente para criar essa independência. Porque quando eu monto uma série, né, e eu pratico ali um mês, todos os dias, ou se eu pratico 2, 3 vezes na semana, eu posso ficar 2 meses, 3 meses com a mesma série. O que acontece? A nossa mente entende aquelas posturas, o nosso corpo aceita melhor, você vai melhorando nas posturas e mais do que isso, você vai sentindo os reais benefícios da postura, né? O yoga, o Hatha Yoga, é dito na mitologia que tem milhões de posturas, né? Então, assim, se cada aula, cada vez que eu for praticar, eu colocar uma postura diferente, quando eu vou voltar naquela postura que eu fiz na última aula? Vai demorar muito tempo. E assim, você acha que se eu praticar uma postura, sei lá, uma vez por ano, você acha que eu vou entender o que essa postura traz realmente para o meu corpo sutil, para o meu espírito? Ou eu vou ficar muito só naquela coisa é uma novidade, eu fiz, mas se eu não repetir, eu não consigo sentir os benefícios. Então, a repetição é uma forma de independência. Olha que interessante, né? A gente até brinca, né? Muita gente acha que independência é não ter disciplina, mas é a disciplina que vai te dar a independência. Ou seja, se você repete a aula, repete o asana, aquilo ali vai te dando independência de você se sentir mais seguro, de você praticar melhor, de você estar mais presente e principalmente daqueles exercícios terem um efeito terapêutico mesmo que eles têm. Tanto no corpo físico, quanto no corpo energético, quanto nas emoções, quanto nos pensamentos, quanto no espírito. Então, assim, se eu pratico durante um tempo essa série, é como se eu fosse aprofundando nessa série, né? E aí aquilo está gravado também na minha cabeça. Então, por exemplo, eu estou lá sem a minha anotação, eu estou sem meu celular lá na hora, que eu tenho a minha série, alguma coisa, ou o meu computador, mas como eu venho repetindo aquilo ali, eu já sei qual é a sequência que eu tenho que fazer. Então, eu estou num parque, tem um lugar lindo, um gramado, eu vou lá, lembro na minha cabeça, é assim, assim, assado, tal, eu vou fazer e faço a série. Porque eu decorei aquela série que eu venho repetindo. Então essa repetição cria independência. Eu posso fazer em qualquer lugar, né? Entender a lógica também, né? Do processo da montagem. Né? Lógico, e isso é uma coisa que a gente faz questão de ensinar, né, para os nossos alunos no curso online, é como a gente cria essa série, como a gente faz essa série. E aí, uma vez ele pegando a ideia, pegando o como fazer, a partir daí ele pode fazer a série dele para o resto da vida. Porque ele vai entender como que é a montagem. E aí é uma questão quase de que, eu brinco que é quase um quebra-cabeça, né? Tira uma peça aqui, encaixa outra parecida. Tira uma peça no início da aula, coloca outra, e assim a gente vai substituindo infinitas vezes. E para o resto da vida, se eu pegar o mecanismo de como montar, eu posso fazer as minhas próprias séries e eu posso seguir praticando com total independência, até mesmo de uma escola de yoga, até mesmo de um professor, até mesmo do professor Hermógenes, até mesmo do Tiago, né? Porque isso é uma coisa que o professor queria. Ele queria que a pessoa que começasse a fazer, algum momento ela tivesse independência. A gente até brinca lá no Instituto, né? Se quiser continuar vindo aqui a vida inteira, vai ser um prazer receber um amigo e tal. Agora, se quiser ficar um tempo, entender e seguir praticando em casa, e praticar mesmo em casa, é muito, até melhor para a pessoa.
Porque às vezes a pessoa fica ali presa ali, eu vou sempre no instituto 2 vezes na semana, não sei o quê. Mas se eu começo a colocar na minha rotina, eu posso passar de 2 vezes na semana para 7 dias na semana, que é o ideal, né? Eu falo sempre esse exemplo do professor que me marcou muito. O professor, durante a vida inteira de yoga dele, todos os dias fazia a sériezinha dele de posturas, entendeu? Independente de ninguém, sozinho, com a sunguinha dele, com a toalhinha de praia. É muito bacana isso, né? Porque realmente é a disciplina que faz a diferença e a prioridade, né, de estar executando. Né? E uma outra questão também que vem muito, né, que acredito até que seja uma produção mental das pessoas, né, de querer séries complexas, né? Tipo, só é bom se o meu corpo sair exaurido, se eu tenho posturas muito fortes, né? Séries complexas, né? De execução difícil, né? E o que eu acho curioso também são as propagandas na área de yoga, né? Também, a gente já falou isso em outros podcasts, você pode pesquisar aí, tem yoga na mídia, né? Tem uma discussão mais a fundo, não é tema desse podcast, mas tem a ver também com a independência da prática, que acaba criando uma barreira, né, da gente querer coisas para o corpo físico e ficar, né, não entender que o simples é o que vai atingir o maior número de pessoas, e o simples é o que dá mesmo para ser executado com segurança em casa. Então eu vejo muitos anúncios, né, de pessoas de cabeça para baixo, pessoas com posturas com muita força, né? Como é que é o método Hermógenes nesse sentido a gente falou da montagem da série, mas como é que é o método Hermógenes nesse sentido da simplicidade, né? Eu acho que isso a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Então, é engraçado, né, que a gente tem essa tendência, né, de valorizar mais o que parece muito complicado, o que é segredo, o que é muito difícil. Mas tem aquela frasezinha popular, né? O menos é mais, né? A simplicidade é que faz a diferença em tudo na nossa vida. Eu já falei essa frase algumas vezes, mas eu adoro essa frase. Vida simples, pensamento elevado. Essa frase é do Swami Shivananda. O que quer dizer isso? Se a gente não consegue fazer nem o simples, nem o básico, por que a gente é atraído pelo que é muito difícil? Por que a gente é atraído pelo que é secreto? Ou o que é muito místico? Ou o que é dificílimo? Vamos fazer o básico. Dentro do yoga, gente, se a gente faz as posturas que teoricamente algumas pessoas podem achar mais simples, mas a complexidade da postura não está na dificuldade de exigência no corpo. Ela está no nível de concentração da mente. Então, assim, não importa se eu estou fazendo uma postura lá de cabeça para baixo, tal, super difícil, e estou com a minha cabeça no meu abdômen, ou no que eu vou comer, ou na namorada que está me dando trabalho, ou se eu vou sair daqui e vou, né, para o trabalho, a minha mente não está presente. Já numa postura que teoricamente é mais simples, mas que eu estou ali, respirando, concentrado, focado, sentindo a energia circular, o prana circular, atento ao momento presente, sem dor, sem sofrimento, aí eu estou em estado de yoga. Então, muitas vezes, o que a gente vê aí na mídia, a gente já falou sobre isso, é uma exibição circense. A postura mais difícil, a postura mais... Quanto tempo você fica na postura mais difícil? Gente, yoga não é competição. Yoga é autoconhecimento. Então, às vezes, eu só estou aqui sentado, respirando, eu estou fazendo yoga. Porque aqui eu estou numa postura firme, confortável, estável e presente. Essa é uma definição clássica do yoga. A asana tem que ser firme, confortável. Então, ele tem que ser estático, ele tem que ser parado. Então, eu estou ali, eu estou parado, eu estou firme e eu estou confortável. Eu estou num asana. Agora, ao mesmo tempo, eu estou lá de cabeça para baixo, mas está doendo meu pescoço, está doendo a minha cabeça. Eu estou ali reclamando da vida, eu estou ali
eu não estou em yoga. Por mais que pareça yoga, não é yoga. Então, isso que a gente fala muito da postura com que eu faço a postura, ou seja, a minha postura mental no momento da prática. Isso eu falo muito com os alunos. Você está praticando? Preste atenção na respiração. Em algumas posturas é possível, fecha os olhos, se concentra, sente o seu peso, sente o pé no chão, sente a respiração, sente o peito abrindo, né? Esquece o resto todo que tem para fazer. Então, a simplicidade do método e a simplicidade do yoga como um todo é o que faz a diferença. Porque é o que é possível a gente fazer e é o que a gente consegue fazer sempre, repetir e se aprofundando. E esse se aprofundar não quer dizer que você vai virar uma pessoa super flexível, tipo uma pessoa da ginástica olímpica ou do balé, né? Porque senão essas pessoas do balé e da ginástica olímpica também teriam estado de yoga e muitas vezes não tem. Ali estão só na malhação mesmo do corpo físico. Agora, muitas vezes quando você está presente, mesmo na postura mais simples, você encontra esse estado de união, você encontra essa paz, você encontra essa tranquilidade. E isso é yoga, é isso que a gente busca, né? Muita gente pergunta, né, será que eu vou conseguir praticar sozinho, né? Isso é uma questão muito, muito grande. A gente vem quebrando isso porque o tempo hoje é escasso, né? Muita gente não vai conseguir academia todo dia, mas uma prática diária de yoga, mesmo que seja de 15 minutos, 25 minutos, né, como a gente propõe, né? Muitos alunos pediram, né, essas séries de 25 minutos, né? A gente adaptou e acabou deixando mais redondinho para a pessoa praticar diariamente num tempo um pouquinho menor, né? Que levam a adaptação, né, do dia a dia, né? Eu acho que isso faz também uma grande diferença, você não acha? Com certeza, porque assim, o yoga, ele também é uma coisa que ele tem que se adaptar, sem perder, né, os seus pilares, mas se adaptar ao tempo e à pessoa de hoje. Né? O yoga que a gente pratica hoje não é o yoga que a pessoa praticava há 6 mil anos atrás, há 4 mil anos atrás, há 2 mil anos atrás, né? O yoga antigamente, né, era muito feito lá nas cavernas, muitas vezes nos Himalaias, num lugar muito frio, onde a pessoa não tinha distração nenhuma, onde a pessoa tinha o dia inteiro para realizar essas práticas mais longas. Hoje a gente está falando do yoga para uma cidade grande, para um homem de família, para um executivo, para um médico, para um fisioterapeuta, para um surfista, para uma dona de casa que está ali com 3 filhos. Então a gente tem que ter esse cuidado de continuar a deixar o yoga acessível a todos. Porque se eu imponho uma prática muito longa, muito difícil, eu já vou cortar 90% das pessoas, porque as pessoas não vão ter tempo, não vão ter condição de fazer, e aí vai ficar uma coisa para elite, né? Só aquelas pessoas que têm um tempo, ou que têm dinheiro, ou que têm facilidades vão poder fazer. E de novo, uma bandeira também do Instituto Hermose é o yoga para todos. Então, a mãe tem amigas que trabalham fora, tem 3 filhos, casa, não sei o que lá, tem ali 20 minutos, 30 minutos para poder fazer a prática. Agora, se fizer e conseguir, o mais importante é a gente conseguir uma regularidade. É o que eu falo também, às vezes, com os alunos. O aluno fala assim para mim, eu sábado meditei 2 horas, tá, e domingo, e segunda, e terça, e quarta, não, aí eu não tive tempo. Então, o que vocês acham que é melhor? Eu praticar 20 minutos todos os dias da minha vida, ou praticar 2 horas de sábado em sábado, de 1 em 1 mês? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, a gente tem essas séries de 25 minutos, 30 minutos, com a ideia que a pessoa consiga repetir isso todo dia. E se fizer, vai ter um benefício fantástico, né? É melhor do que, às vezes, existem técnicas aí que uma aula dura 2 horas, 2 horas e pouco. Mas quando que você vai conseguir encaixar 2 horas, 2 horas e meia na sua rotina diária? É muito difícil hoje em dia, né?
quase impossível, né? Uma coisa também interessante que a gente tem, né, os alunos, né, do Autoperfeição Online, muita gente não tem acesso a academias próximas de casa, né? A yoga ela é muito, não é tão socializada assim no interior no interior das cidades brasileiras em geral, né? Fora outros estados também, né, que não tem absolutamente nada. E até fora do país também, não é tão fácil. Então, acabou que essa independência, né, se tornou essencial para milhares de pessoas, né? A gente tem centenas de pessoas no curso que usufruem também dessa independência por conta desse material online, né? E vem trabalhando sobre depressão, vem trazendo diversos relatos até o tratamento de doenças mais graves, como câncer, né? Isso é muito legal. Essa ferramenta do online realmente assim, tem dado resultados muito legais. Assim, os depoimentos dessas pessoas que fazem o curso, né, é o que motiva a gente continuar fazendo esse trabalho online, os cursos, os vídeos, os podcasts, porque a gente sabe que a internet tem esse poder de difundir de uma maneira muito grande. Então, realmente, como o Felipe lembrou, a gente tem gente no curso do Brasil inteiro, do interior, tem gente no Uruguai, tem gente na Itália, tem gente em Portugal, que muito provavelmente não teria contato com o professor Hermógenes, com o método Hermógenes, com o Hatha Yoga, com o método que tem 60 anos de comprovação. Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, ver que o método que o meu avô criou, que ajudou milhares de pessoas nesses 60 anos, mas ele está ganhando o mundo mesmo nesse sentido. A pessoa está lá, Austrália, Estados Unidos, interior do Brasil, Amazônia, está lá com o seu computadorzinho, o seu tablet, o seu laptop, ou o seu próprio celular, mas está tendo acesso a um curso que tem essa comprovação de 60 anos ajudando milhares de pessoas. Isso é uma coisa que o professor até brincava. Às vezes é melhor você fazer uma aula com um método que é comprovado do que você procurar fazer em qualquer lugar só porque do lado da minha casa é barato e às vezes nem é yoga e as pessoas usam o nome do yoga para divulgar. Então, esse cuidado a gente realmente tem que ter, né? Eu falo assim, quando você vai procurar um médico, você não vai procurar um médico que só porque é seu vizinho ou porque é barato. Você vai procurar um médico que você sabe que é um bom médico, que tem um nome, que tem uma história. Até pro carro, né? Até pro carro, a gente vai pra oficina. Você vai na primeira oficina que você vê? Ou você vai tentar ter uma referência, ou você vai procurar alguém que tem um nome, né? Então, isso no yoga também funciona, né? A gente vê muita gente, infelizmente, com essa confusão que virou o nome yoga, às vezes mal formado, às vezes nem fez curso de formação, a pessoa resolveu que é professor de yoga e começa a dar aula, e aí coisas bem complicadas com o nome do yoga. Já o método Hermose é o que a gente está dizendo, né? Tá aí, quantidade de livros que o professor escreveu, o método, retiro, quantas pessoas ele ajudou, acho que esse é o principal, né? Foi um yoga das ruas, né? Tem até um filme mesmo, né? Tem uma editora do jornal, né, famoso, que fala isso, né? E viabilizou uma linguagem mais simplificada, né, do que é o yoga, né? Isso também é legal da gente tá falando, né? O professor estudou bastante o sânscrito, né? Acabou viabilizando através dos seus artigos a yoga verdadeira, né? Porque acredito que tenha sido muito complicado trazer isso para cá, né, e traduzir mesmo, né, o que uma cultura tão diferente vem tomar um caminho aqui dentro, né? Como traduzir isso para uma linguagem brasileira, principalmente, né? Embora os artigos tenham se espalhado, né, mas essa linguagem ele trouxe de uma forma para gerar independência, né?
Isso... Não, é muito interessante isso. Eu falo assim que esse talvez tenha sido um dos maiores méritos do professor, né? Ele ter realmente estudado, se aprofundado, ido à Índia várias vezes, leu todos os textos clássicos, sabia sânscrito, só que ele quis deixar isso palatável, ou seja, que seja possível para o público brasileiro em geral entender e se beneficiar. Então ele trouxe para o português, ele trouxe para a nossa cultura, ele aproximou um yoga que é para todas até para as religiões, né? Isso é uma coisa legal. O professor, ele se preocupou até na independência, digamos assim, da independência que o yoga possa ter da religiosidade ou da espiritualidade só da Índia, né? Então ele não ensinava só mantra em sânscrito, ou ele ensinava que a gente tinha que adorar ao deus Ganesha, ao deus Shiva, ou teria que ir para a Índia de qualquer maneira para aprender o yoga. Não. O que ele dizia se eu sou cristão, eu posso ter a yoga do Cristo, eu posso ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, praticar meditação, praticar yoga, me tornar uma pessoa melhor e o melhor devoto, inclusive. Se eu sou do candomblé, eu posso continuar a minha prática religiosa e eu posso praticar yoga e me tornar ainda uma pessoa melhor. Se eu sou até ateu, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Tudo bem, o yoga vai te ajudar também. Fisicamente, vai te ajudar em termos da energia do seu corpo, do seu potencial, no seu trabalho, na sua vida, vai te ajudar de diversas maneiras. Então, até essa independência de ser um caminho específico, espiritual ou religioso, o professor também trouxe. É outra forma de dependência. Eu sempre falo, eu acredito muito que o yoga é um caminho de autoconhecimento, de autotransformação. Só que aí cada pessoa vai poder escolher mais ou menos para onde que esse caminho vai me levar, qual é o meu caminho, qual é essa minha ligação. Então, se eu já tenho a minha cultura lá, eu sou espírita, frequento casa espírita, gosto de ler o espiritismo, ótimo. Vai encontrar no yoga uma maneira de me tornar um espírita melhor. Sim, uma independência do fundamentalismo. Né? Uma independência dos dogmas, da coisa rígida, né? Não, só quem sabe sânscrito, ou só quem vai à Índia, ou só quem sabe cantar mantra hindu pode fazer yoga. Não, o yoga é para todo mundo, o yoga é universal. Porque isso inviabilizaria geral. Seria uma elite, né? Uma elite espiritual. Quem aqui no Brasil sabe sânscrito perfeitamente? Muito pouca gente, né? E quem aqui na Índia, aqui no Brasil tem possibilidade de viajar à Índia toda hora? Muito pouca gente. E tem até interesse, às vezes a pessoa não tem nenhum interesse de ir à Índia. Eu também gosto de lembrar esse exemplo. Eu tenho um professor lá no Instituto até hoje, professor João Batista, né? É o professor hoje, no outro dia eu estava até conversando com um amigo que deve ser o professor em atividade mais tempo. O João hoje tem 83, 84 anos, ele começou lá na academia, quando a academia abriu, ou seja, há 60 anos que ele dá aula de yoga, e ele nunca foi à Índia. Nunca foi à Índia. E para mim, pessoas que eu convivo, é um yogi, sabe, que transmite, que vive, que mais do que ensina, ele vive o yoga. E nunca pisou na Índia. E gosta de frequentar a missa dele, católica e tal. É um grande exemplo para mim. Agora, eu vejo muita gente também que vai à Índia sempre, que fala sânscrito, que não sei o quê, e que na sua vida prática não consegue viver ainda os conceitos que o yoga prega, né? Da não violência, do não mentir, do não... Então, tem aquela história, né, que a gente fala, o hábito não faz o monge, ou seja, não é eu botar uma roupa indiana, usar um cabelo grande, usar coisas da Índia, que vai fazer eu ser um yogi. O professor, de novo, era o exemplo. O professor se vestia de calça jeans, camisa polo, tênisinho, um bonezinho, como qualquer senhor da idade dele. E era uma pessoa, né, de uma espiritualidade, de um yoga muito avançado, mas que era um brasileiro comum,
falava em português, estudava em português, ensinava em português. Então, e essas barreiras de dogmas, né, a gente tem que ir realmente quebrando a independência até dos dogmas. E outra coisa que a gente falou um pouquinho já antes é saber adaptar, né? Não adianta eu pegar uma prática lá que era super importante para aquela época na Índia, super diferente da nossa cultura, e hoje eu querer impor isso para os meus alunos. Então, existem exemplos que para a gente às vezes chega a parecer coisas até bizarras, né? Mas que são da tradição do yoga. Eu vou dar um exemplo. Como o yoga fala muito sobre purificação, existem técnicas que são os kriyas, que são técnicas de limpeza. Hoje em dia, no nosso curso, a gente ensina os kriyas, que são alguns pranayamas, e a técnica de limpeza do nariz, porque até para a nossa cidade, que né, geralmente cidade grande, o ar não é tão bom, e a gente fica muito em ar-condicionado e tal, essa técnica de limpeza do nariz, ela é importante, porque ela vai evitar você ter rinite, sinusite, resfriado constante. Mas existem outras técnicas desses kriyas que eram utilizados naquela época, que não faz o sentido hoje em dia. Então, por exemplo, lavagem estomacal. Só se for um caso muito específico. Hoje em dia você faz isso até em hospital, né? Lá, tudo certinho. Agora, eu não preciso passar isso para o meu aluno. Ou tem uma técnica interessante que o yogi lá engolia gaze para limpar o trato. Mas hoje não cabe no dia a dia. Hoje não precisa disso para você, né? Então é adaptar também, não adianta a gente ser tudo que fica parado. O professor tinha um pensamento muito interessante, que ele falava assim, que mesmo os ensinamentos, eles são como água, que se eles ficam muito tempo parados, estagnado, apodrece. Mesmo a água quando está numa poça, se ela não tem fluidez, chega uma hora que aquela água vai estar morta ali, ela vai apodrecer. Então, se a gente pega um ensinamento lá de 6.000 anos e quer implementar exatamente como é hoje, vai dar problema. Então, o professor tinha esse feeling. O que realmente dessa cultura milenar é importante para o homem de hoje, para o homem da cidade, para o homem da família, do trabalho. E aí ele traz. Isso não é importante. Então, não precisa ensinar. Se concentrou nas coisas que são importantes para a atualidade, né? Tá certo, Thiago. Tá bom. Estamos chegando aqui ao nosso podcast. A gente vai continuar numa parte 2 da independência, porque é muito assunto, né? Há um bloco assim que realmente as pessoas precisam tomar conhecimento, né, para que não fique nessa limitação de não fazer por conta de uma série de motivos, né, não praticar o yoga. Então, a gente se vê no próximo podcast. Né? E para terminar, eu sempre gosto de terminar com uma historinha, um pensamento assim. Essa independência, gente, ela é muito importante porque realmente a gente precisa criar na gente autoconfiança. Né? Saber que a felicidade, a saúde, a vida está nas nossas mãos. Né? A saúde não está na mão do médico, não está na mão da farmácia, está na sua mão. Isso é ser independente também. Né? É ser responsável pelo seu estado de saúde física, mental e espiritual. Isso o yoga ensina para você. Como você se tornar independente e cuidar da sua saúde nesses vários níveis, né? Físico, mental, espiritual. Então, ser independente é ter responsabilidade sobre os seus próprios atos, é ter responsabilidade sobre as suas escolhas, tá? Então, vamos ser independentes, vamos ser autoconfiantes com a prática do yoga. Até o nosso próximo podcast. Obrigado por acompanhar. Namastê.